No calor do verão de 1518, nas ruas de Estrasburgo, então parte do Sacro Império Romano Germânico, algo absolutamente inexplicável começou a acontecer. Em pleno mês de julho, uma mulher chamada Frau Trofea saiu de sua casa e começou a dançar, sozinha, sem música, sem motivo aparente. Dançou por horas, até o corpo começar a falhar, mas no dia seguinte estava de volta ao mesmo lugar, dançando novamente, em silêncio, sem parar. Em poucos dias outros se juntaram a ela, primeiro dezenas, depois centenas. Em menos de uma semana, uma multidão se contorcia pelas ruas, movendo-se sem controle como se possuída. Pulavam, giravam, se lançavam ao chão, para logo se levantar e continuar dançando. Não riam, não cantavam. Seus rostos eram de dor, desespero e pavor. Era como se algo maior tivesse tomado seus corpos. Aquilo ficou conhecido como a praga dançante de Estrasburgo, e até hoje ninguém consegue explicar exatamente o que foi. Os relatos da época são claros. Homens, mulheres e crianças dançavam por horas, dias, semanas. Alguns morriam de exaustão, outros de infarto. Muitos simplesmente colapsavam com os pés destruídos, sangrando, mas ainda tentando se mover. Os médicos locais, na tentativa de entender o fenômeno, não chegaram a um consenso. Alguns acreditavam que era uma doença do sangue. Outros diziam que era resultado de um calor intenso que aquecia os humores do corpo. Mas a explicação mais aceita na época era que as vítimas estavam amaldiçoadas. Muitos acreditavam que São Vito, o santo padroeiro dos epilépticos e dançarinos, havia lançado uma praga sobre a cidade. E para aplacar sua ira, a cidade construiu um palco, contratou músicos e incentivou que os doentes continuassem dançando, acreditando que isso os curaria. Mas a situação só piorou. A dança aumentou, os corpos tombavam, o caos se espalhava. Aquilo deixou de ser um caso médico e virou um ritual macabro a céu aberto. O mais estranho? Essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. Registros anteriores, como em 1374, mostram que surtos de dança ocorriam com certa frequência no Vale do Reno e em partes da atual Alemanha e Bélgica. Sempre em tempos de crise, sempre sem explicação e sempre com resultados trágicos. Mas o que causava essas epidemias de dança? Uma das teorias mais populares é o envenenamento por ergot, um fungo que cresce no centeio e pode causar alucinações, convulsões e espasmos musculares. Esse fungo, base do LSD moderno, poderia teoricamente explicar os sintomas. Mas há problemas nessa teoria. O ergot tende a incapacitar rapidamente, não causar movimentos coordenados. E os surtos duraram semanas, afetando pessoas em diferentes locais, o que torna a contaminação coletiva improvável. Outra hipótese é a histeria coletiva. Em tempos de fome, peste, guerras e opressão religiosa, o estresse psicológico poderia ter levado a surtos psicogênicos. As pessoas entrariam em transe, dominadas por uma forma de sugestão em massa. Mas como explicar a intensidade, a duração, as mortes, a dança constante, mesmo com ferimentos graves? Há quem acredite que o surto foi encenado, uma forma de protesto contra autoridades locais. Mas por que escolher a dança como linguagem? E por que manter a farsa até a morte? Alguns estudiosos apontam para rituais pagãos antigos que celebravam a fertilidade e a colheita com danças. Talvez fragmentos dessas práticas tenham resistido ao tempo e emergido de forma distorcida em épocas de crise. Mas há também teorias mais obscuras. Algumas sugerem que a cidade foi alvo de um experimento, um teste com substâncias alucinógenas por parte de alquimistas ou ordens ocultas. Outras dizem que forças sobrenaturais estavam envolvidas, que entidades, não deuses, não santos, mas algo mais antigo e primal, estavam alimentando-se daquela energia. O fato é, quanto mais tentavam conter a dança, mais ela se espalhava. Os padres rezavam, os médicos examinavam, os músicos tocavam, e os corpos continuavam dançando. A cidade só começou a se recuperar quando os doentes foram levados em procissão até o santuário de São Vito, em uma montanha distante. Lá, foram obrigados a usar sapatos sagrados
e participar de rituais de purificação. Lentamente os sintomas cessaram, mas o trauma ficou. E a pergunta permaneceu: o que aconteceu em Estrasburgo? Nos séculos seguintes, o caso foi sendo esquecido, relegado aos rodapés dos livros de história. Mas, em tempos modernos, voltou a ser estudado com interesse. Especialistas em neurociência, psicologia, sociologia e religião tentam entender como uma população inteira pode perder o controle do próprio corpo. O caso desafia explicações simples e toca em algo mais profundo: o medo da perda de controle, o medo de ser tomado por algo externo, por uma força invisível, por uma vontade que não é sua. A praga dançante é um lembrete de que a mente humana é um território desconhecido, que a cultura, a fé, o medo e o ambiente podem se combinar para criar o inexplicável. E talvez mais do que uma praga tenha sido um grito coletivo de um povo oprimido, faminto, cansado, que só conseguiu se expressar através da dança. Mas também há os que acreditam que aquilo foi mais, que algo foi invocado, algo que encontrou brecha na fragilidade humana, algo que dançou com eles. Até hoje não há uma explicação definitiva. O que resta são os registros, as pinturas antigas, os relatos de padres, médicos e testemunhas, e uma sensação desconfortável de que, talvez, sob certas condições, possa acontecer de novo. Porque o que aconteceu em Estrasburgo não foi apenas um surto, foi um ritual, uma manifestação, um portal. E se estivermos atentos, talvez possamos sentir, sob a superfície da história, o eco de passos silenciosos que ainda dançam na escuridão.